Abram, por favor, as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A gente vai ler o texto que nós encontramos do versículo 8 até o versículo 13. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Muito bem. Meus irmãos, minhas irmãs, o estudo bíblico, e quando eu falo aqui o estudo bíblico, são os assuntos concernentes à palavra de Deus, os vários temas que a gente tem sendo ensinado na palavra do Senhor. Então é nesse sentido. O estudo bíblico sempre apresentará assuntos espinhosos e polêmicos. O estudo bíblico ele vai sempre apresentar assuntos espinhosos para a gente poder trabalhar e polêmicos, na medida em que a gente trabalha esses temas. Ao longo da história da igreja, no decorrer do tempo, da história do povo de Deus aqui nesse mundo, nunca deixou de existir debates, os quais nós chamamos de debates teológicos, que envolvem justamente determinados temas que são palpitantes, vamos assim dizer. E na medida em que há esses debates, sempre há divisão de opiniões, divisões de pensamentos. Uns vão pensar de outra forma, outros vão pensar de outra. Então, muitas vezes, usando alguns argumentos bíblicos, outros interpretando muitas vezes a Bíblia de maneira equivocada. Então, isso vai sempre ser visto, na verdade, isso sempre é visto em nossa história, em como povo de Deus, enquanto povo de Deus aqui neste mundo. Um exemplo desse fato que nós estamos falando, ou seja, desses assuntos que são espinhosos, desses assuntos que são polêmicos, quando a gente trata da palavra de Deus, é o estudo sobre o Espírito Santo, que nós estamos considerando. Sobretudo, o estudo acerca da ação do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na vida do crente, na vida do salvo. De certa forma, a gente já viu dois temas que são palpitantes e que seguem, de certa forma, essa realidade. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo na vida do cristão. A gente já viu, por exemplo, o estudo que tratou sobre o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Então, conforme nós vimos ali naquele momento, foram dois momentos, existem alguns que pensam que o batismo com o Espírito Santo ocorre apenas uma vez, e é justamente quando Deus nos regenera, quando Deus nos salva. Então, a partir daquele momento, de fato, a gente já passa a ser batizado com o Espírito Santo. É um pensamento em relação a esse ponto. Outros, por sua vez, o que é que eles pensam? Não, há dois momentos em que o Espírito Santo age na vida do cristão. No primeiro instante, ele regenera a vida do salvo, e no segundo instante, ele dá uma experiência sobrenatural, proporcionando poder a esse crente, para que ele possa viver a vida cristã. Então veja, o mesmo assunto, você vai observar duas formas distintas, duas maneiras diferentes de poder enxergá-los. E a gente viu de maneira detalhada esse ponto. Mas não só isso. Quando a gente trata acerca do Espírito Santo, da operação do Espírito Santo, a gente vai ver que existe diferente de pensamento em relação à natureza. Em relação à natureza do dom de línguas. E a gente percebeu, existem algumas pessoas que veem o dom de línguas como um idioma real, uma língua que você não estudou, uma língua que é nova para você.
De certa forma, é o nosso pensamento, a nossa perspectiva. Por outro lado, a gente não pode negar que existem aquelas pessoas que pensam que não. Essas línguas, quando a Bíblia ensina, essas línguas, quando a Bíblia menciona, são línguas estáticas, que você não consegue decifrar, que você não consegue interpretar, salvo por revelação divina. Então veja, o mesmo tema, e você vai observar duas opiniões. E aí, se a gente segue dentro dessa mesma temática em relação ao Espírito Santo, dentro dessa mesma temática em relação à operação do Espírito Santo, a gente vai perceber que existe ainda um outro debate, que existe ainda uma outra discussão. Veja como os assuntos bíblicos, eles são polêmicos. E aí, que debate é? E aí, que discussão é? Será que o dom de línguas, ele está ativo em nossos dias? Será que o dom de línguas, ele é operante ainda em nossos dias? Será que é correto? Será que é bíblico eu ter esse comportamento em relação à minha vida espiritual, de possuir esse dom através do qual eu falo em línguas? E aí pode ser língua idioma, e aí pode ser língua estática. Então, é a pergunta que se faz diante desse ponto que a gente está estudando. E repito, para esse debate você também vai encontrar duas posições distintas, duas posições diferentes. Em primeiro lugar, existem aqueles que dizem que sim, o dom de línguas, ele está vigorando, como os demais dons espirituais especiais, ele está em voga em nossos dias, e quando você tem esse pensamento, quando você tem essa visão, você é designado de um continuista. Por que eu estou falando isso? Porque você pode escutar isso lá fora, e aí quando você escutar, você vai se lembrar que você já foi ensinado acerca disso. Então, quando você crê que os dons do Espírito, no sentido específico, o dom de línguas, ele está ativo, você recebe essa nomenclatura. Você é um continuista. Como o próprio termo já diz, você crê na continuidade, você crê na contemporaneidade dos dons. Então, é uma visão, é um grupo de pessoas. Por outro lado, há aquelas que dizem que não. Os dons espirituais especiais já cessaram. Com ele, o dom espiritual do falar em novas línguas, então isso não mais é operante nos nossos dias. Então, como é que nós chamamos essas pessoas? A gente chama essas pessoas de cessacionistas. O próprio nome também já diz, né? Que o dom espiritual, no caso específico, o dom espiritual do falar em línguas, ele cessou, ele parou. Ele não mais está em voga em nossos dias. Então você vai ter os continuistas e você vai ter os cessacionistas. E aí, diante de toda essa salada, vamos assim dizer, fica a pergunta: sim, mas o que é que a Bíblia diz acerca disso? O que é que a Bíblia diz acerca disso? É o que a gente vai tentar responder, meus irmãos, nessa aula. Não sei se vai dar tempo da gente ver toda a aula, mas pelo menos a gente vai procurar iniciar essa aula, onde através dela a gente vai procurar ver se os dons, eles continuam, se os dons, eles cessaram. É por isso que o tema da nossa aula é: as línguas bíblicas cessaram? Eu faço uma pergunta e eu vou responder ao longo da divisão do nosso estudo a partir do seu desenvolvimento. Ok? Então, a grosso modo, é isso que eu queria falar nessa palavra introdutória, para que a gente possa se inteirar daquilo que a gente vai estudar e a partir daqui a gente avançar no aprendizado da palavra. Contudo, como o assunto é polêmico, eu queria ver da parte dos irmãos se dentro dessa palavra introdutória ficou alguma dúvida, algo que precisa ser mais esclarecido. A gente vai trabalhar o desenvolvimento ainda, mas dentro dessa palavra introdutória, acerca daquilo que a gente vai trabalhar, acerca da nossa proposta, ficou alguma dúvida que haja necessidade da gente esclarecer? Se tudo ficou entendido, claro, beleza, a gente vai começar a trabalhar os pontos a partir desse instante. Podemos seguir, meus irmãos? Podemos seguir, minhas irmãs, no estudo da nossa aula, no seu desenvolvimento propriamente dito? Sim ou não? Muito bem, então vamos lá. Gente, eu vou apresentar 3 razões, eu vou apresentar 3 motivos, através dos quais a gente pode crer de fato que os dons eles cessaram, os dons especiais. E por que eu dou essa ênfase de dons especiais? Porque existe uma categoria de dons que a gente chama de dons ordinários, esses não cessaram. E aí quando a gente for estudar os dons, a gente vai detalhar mais esse ponto. Então, quando eu falo dos dons especiais, dos dons extraordinários, sobretudo quando eu falo acerca do dom de línguas, eu posso ver através do ensino da palavra que esse dom ele cessou. Ele não está mais operante. Ele não está mais atuante em nossos dias. Mas a grande questão que se levanta é: por quê?
Por quê? Afinal de contas, para tudo que a gente crê, afinal de contas, para tudo que a gente fala, afinal de contas, para tudo que a gente ensina na palavra, a gente tem que ter um respaldo, a gente tem que ter uma base. Não é simplesmente dizer que isso é assim, que não é, pelo nosso pensamento, motivado pelos nossos sentimentos, motivado pelas nossas concepções. Não, não, não. Mas a gente deve ser como os nobres bereanos. A gente tem que olhar para a palavra, para a Bíblia e fundamentar nela as nossas crenças, os nossos valores, as nossas atitudes. Então, eu queria trabalhar com vocês 3 razões, 3 motivos pelos quais a gente pode crer, com base no ensino na palavra, que o dom de línguas, ele cessou. Vamos lá. Em primeiro lugar, as línguas cessaram, ou o dom de língua cessou, porque o dom de língua, ele servia de sinal, de confirmação da mensagem apostólica. Gravem isso. Gravem isso. Depois, se vocês quiserem, a gente tem um material aqui impresso de tudo aquilo que a gente vai ministrar. Mas no primeiro momento eu queria que vocês entendessem isso. O dom de línguas cessou, ou as línguas cessaram, porque as línguas, elas serviam como sinais confirmatórios da mensagem apostólica, da mensagem dos apóstolos. Se não, vejamos. Abram, por favor, aí o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. E a gente vai ler o versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Inclusive, a gente até tratou esse texto quando a gente falou sobre línguas como idioma, mas eu quero ver uma outra perspectiva, aprofundar a nossa visão desse texto. Então, por isso que a gente vai utilizá-lo novamente. Marcos 16, versículo 17. Relembrando, qual o contexto que a gente tem aqui nessa passagem, meus irmãos? Cristo, ele está prestes a ascender aos céus. Então, o que é que ele faz? Ele institui aquilo que nós chamamos de grande comissão. Grande comissão, que é o quê? Ele envia os discípulos a seguirem adiante as suas vidas, dando continuidade à obra que Jesus Cristo havia iniciado 3 anos antes, quando ele começou o seu ministério terreno. Então veja, Cristo, ele realizou o seu ministério ao longo dos 3 anos, ele morreu, ele ressuscitou, ele estava prestes a ascender aos céus, mas veja que a obra do Senhor não iria parar, e ela seguiria através do trabalho dos discípulos. E dentro desse trabalho que os discípulos estariam realizando, algo interessante iria acontecer. Que algo interessante é esse? Vamos lá, vejam aí, Marcos 16, versículo de número 17. Cristo assim disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que sinais? Que indícios? Cristo complementa: em meu nome expelirão demônios, e segue o Senhor Jesus Cristo, em meu nome falarão novas línguas. Se você for olhar o versículo 18, ele vai dar uma outra lista de coisas que iriam acontecer, confirmando a mensagem apostólica. Então veja, aqui nesse trecho, o que é que a gente observa? Cristo ele previu os sinais que iriam acompanhar aqueles que creem. Creem em quê? Na mensagem que iria ser proclamada através dos apóstolos. Dentre esses sinais, qual é que a gente está dando destaque aqui? O falar em novas línguas, que conforme nós já vimos no estudo anterior, seria um novo idioma, uma nova língua no sentido de novo idioma. Então, o que é que esses sinais eles fariam? Qual era a finalidade desses sinais? Eles confirmariam, eles iriam dar a credibilidade necessária daquilo que os apóstolos iriam estar anunciando sob o nome de Evangelho. Por quê? Vejamos esse contexto. Cristo ele iniciou o seu ministério terreno e ensinou. Tanto é que a gente vê que nos primeiros momentos do ministério de Jesus Cristo, ele expõe o grande sermão do monte. São 3 capítulos lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E Cristo continuou pregando. Pregando o quê? As boas novas de salvação. Os discípulos estavam ali, acompanhando Jesus Cristo, também fazendo esse trabalho. Então, o Evangelho, essas boas novas que havia sido prometido, agora estavam sendo propagadas. Só que agora Cristo não estaria mais com os discípulos.
Os discípulos estariam, entre aspas, sozinhos. E agora os discípulos, eles não mais pregariam apenas na Palestina, pegando Jerusalém, pegando Judeia, pregando em Samaria, não. O evangelho agora ele teria que sair e alcançar os confins da terra. Era uma mensagem nova. E por ser uma mensagem nova, ela precisava ter essa confirmação. Para que as pessoas que a escutassem, para que as pessoas que a ouvissem, pudessem entender de fato, essa mensagem ela vem de Deus. Essa mensagem ela vem do Senhor. Porque veja os sinais que estão acompanhando essa mensagem. Na medida em que esses homens que falam pregar de um Cristo ressurreto, olha só, na medida em que eles pregam, o que é que acontece? Olha só que sinais maravilhosos, olha só que coisas extraordinárias se dão quando essa pregação acerca desse Cristo, ela acontece. Então veja, esses sinais, dentre eles, o falar em línguas, servia justamente para isso, para chancelar, para confirmar, para autenticar a mensagem pregada pelos apóstolos no início da igreja ali em Atos. E aí é interessante porque quando você olha a sequência desse texto aqui de Marcos capítulo 16, você vai perceber que isso que Cristo previu, dos sinais que iriam confirmar, os sinais extraordinários que iriam confirmar a palavra, de fato acontece. De fato acontece. Olha só, a gente leu o versículo 17. Avance um pouco para o versículo 20. Avance um pouco para o versículo 20. Olha só, Cristo ele previu, no versículo 17, que alguns sinais iriam acompanhar os discípulos, aqueles que crescem. Dentre eles, o falar em novas línguas. Cristo fala isso, ascende aos céus, ato contínuo. Os discípulos seguem as suas vidas. E quando eles seguem as suas vidas pregando a palavra. E olha só o que acontece na medida em que eles pregam a palavra. Olha só o versículo 20, e com isso Marcos fecha o seu evangelho. É dito o seguinte: e eles, no caso os discípulos, tendo partido, fizeram o quê? Pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Olha só o detalhe. E fazendo o quê? E confirmando o quê? A palavra, por meio de sinais que se seguiam. Essa palavra confirmar, que Marcos usa, aqui no versículo 20, literalmente falando, significa autenticar. Literalmente falando, significa garantir legalmente. É mais ou menos, guardado as devidas proporções, como o reconhecimento de firma que a gente faz hoje. Não acontece, né? Quando você está tendo algum trâmite no sentido do direito, seja quando você está negociando um imóvel ou qualquer outra coisa, então muitas vezes se requer que você possa confirmar a sua firma, que é o quê? A sua assinatura legal, que é você. Então, a ideia de confirmar aqui é nesse sentido, gente. Na medida em que os discípulos eles iam pregando, na medida em que eles iam anunciando o evangelho, para confirmar aquilo que eles estavam falando, o que é que acontecia? Os sinais miraculosos. Dentre esses sinais miraculosos, o que é que acontecia? O falar em novas línguas. Então a gente tem que ter isso em mente, essa perspectiva na nossa mente, para a gente poder entender essa questão do dom e poder perceber que de fato ele cessou em nossos dias. Porque, de acordo com as palavras de Jesus Cristo, os dons espirituais especiais, no caso específico, o dom de línguas, tinha uma função, tinha um objetivo específico, tinha uma finalidade. E qual era o objetivo? Confirmar a mensagem nova que estava sendo ensinada, a mensagem nova que estava sendo propagada pelos discípulos, que era a mensagem cristã, sobretudo naqueles povos pagãos, né, que não tinham conhecimento da verdade. Então, nesse sentido, dentro do plano de salvação, Deus separou os dons espirituais com esse objetivo, com essa finalidade. Só um momentinho, Marisa, só para eu fechar aqui meu raciocínio. E aí a gente percebe que esse ensinamento, no sentido de que dos dons espirituais se virem para confirmar a mensagem, ele encontra respaldo no restante do Novo Testamento. Olha só que coisa maravilhosa. Não só é a questão de Cristo falar e a palavra se cumprir, conforme a gente observa aqui em Marcos 16, mas a gente olhar para o restante do Novo Testamento e ver que no restante do Novo Testamento, esse mesmo princípio, essa mesma ideia, ela é confirmada, ela é corroborada. E quer ver um exemplo disso?
Abram aí, por favor, Hebreus. Já eu passo a palavra, viu, Marisa? Só para eu fechar aqui meu raciocínio. Hebreus capítulo 2. Esse texto é muito interessante, meus irmãos. Muito interessante mesmo. Quando você lê Hebreus, algumas coisas você deve ter em mente. Em primeiro lugar, o objetivo do livro: falar aos hebreus, mostrando que Cristo era o sumo sacerdote que havia sido prometido lá no Antigo Testamento. O que é que você deve ter em mente quando você lê o livro de Hebreus? A questão histórica. Quando o livro de Hebreus foi escrito, por volta do ano 70, na verdade um pouco antes do ano 70, gravem isso. Um pouco antes do ano 70, os sacrifícios, eles ainda estavam ativos lá em Jerusalém, conforme a gente observa nos ensinamentos dos livros do Antigo Testamento, sobretudo o livro de Levítico. Então, todos aqueles cerimoniais que a gente vê, sacrifício de animal, aspergir sangue, holocaustos, quando o autor aos Hebreus escreve a sua carta, tudo isso está em voga. E olha que Cristo, ele desenvolveu seu ministério, morreu por volta do ano 33, a gente está aqui antes do ano 70, então 20 anos, mais de 20 anos na verdade, daquilo que Cristo começou a fazer, o evangelho se propagando, mas lá em Jerusalém, os sacrifícios, ele ainda existiam. O povo de Deus estava organizado ainda como nação, subjugada pelos romanos sim, mas como nação. Então, a gente deve ter esses dois olhares, quando a gente olha Hebreus, a questão da data e a questão do objetivo. A questão da data e a questão do objetivo. Então, conhecimento, vejam aí, Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Observe que conforme Cristo ensinou, os sinais iriam confirmar o quê? A mensagem apostólica. Olha só o que ele fala aqui, ó, versículo 3 e 4. Ó. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A palavra ela é dada, em parte, a alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que por causa da perseguição estavam abandonando o judaísmo, estavam abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo, para as antigas práticas já ultrapassadas por ter sido confirmadas pela palavra. Então o autor ele tem essa finalidade em mente, despertar aquelas pessoas, não voltem para o judaísmo. Tudo aquilo que vocês veem no judaísmo, os sacrifícios, as ordenanças, as dietas, já foram cumpridas em Jesus Cristo. Vocês não podem se apartar de Jesus. Então, esse é o objetivo do autor. E ele segue: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos também confirmada pelos que a ouviram. Essa palavra confirmar, ebaiote, no grego, é a mesma palavra que a gente vê lá em Marcos 16. É a mesma palavra. Então veja que Cristo ele falou, e aquilo que Cristo falou foi confirmado. Confirmado através de quê? Olha só, versículo 4. Dando Deus testemunho, juntamente com eles, por meio, melhor dizendo, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. E o que mais? E por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Percebe um nexo, a ligação que há entre a questão das manifestações extraordinárias do Espírito e elas servirem como confirmação da mensagem de Jesus Cristo. Então, o que o Senhor falou lá em Marcos 16 é o que a gente vê o autor aos Hebreus destacando aqui. Ele está justamente mostrando àqueles irmãos que eles não deveriam abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Não. Por quê? Eles haviam escutado a palavra da salvação. E não foi qualquer palavra, palavra de Deus. E para comprovar que aquela palavra que eles haviam escutado era de Deus, houve sinais, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E aqui ele também está fazendo menção ao dom de línguas. Então, na medida em que aquelas pessoas escutaram o Evangelho, a palavra que elas escutaram teve a confirmação dos sinais, em especial
aqui no caso que a gente está tratando, o dom do Espírito Santo, no sentido de falar em língua. É interessante, se você observar aqui, você vai encontrar que o autor sagrado, ele está se referindo ao passado. No finalzinho do versículo 3 ele diz, foi-nos depois confirmada. A palavra não estava sendo confirmada. A palavra não iria ser confirmada. Ela já tinha sido confirmada. Quando? Quando eles receberam a palavra. Quando eles receberam a palavra. Então, ele podia bem colocar o verbo aqui no presente, mostrando que isso estava acontecendo, não. Ele coloca a palavra confirmar no passado, para mostrar que isso aconteceu no passado. Se a carta foi escrita antes do ano 70 da nossa era, então foi bem antes disso que esses sinais confirmaram a mensagem que chegou para aqueles irmãos. E só um detalhe aqui, para a gente se aproximar do fim desse ponto. Essa questão de sinais confirmatórios é algo que está sempre presente na Bíblia, sobretudo durante alguns períodos especiais. Quando você olha a Bíblia como um todo, você vai perceber que existem pelo menos 3 períodos especiais, onde muitas das maravilhas de Deus foram manifestas às pessoas. Períodos mesmo, que no máximo duraram a geração seguinte. Por exemplo, quando você vai ver o ministério de Moisés, você vai observar várias demonstrações miraculosas de Deus. Não foi à toa que a gente encontra as pragas no Egito, não foi à toa que a gente encontra o Mar Vermelho se abrindo, não é à toa que a gente encontra todas aquelas coisas extraordinárias que aconteceram ao longo do deserto, do maná cair do céu, de Deus estar presente com o povo. Por quê? Aquilo ali aconteceu para confirmar a mensagem. Tanto é que quando Moisés chega para Faraó e solicita que Faraó liberasse o povo dele, o que é que acontecia para que Faraó pudesse se sensibilizar com aquele pedido? Sinais, pragas, na natureza, entendeu? Que de certa forma atingia as divindades egípcias, para mostrar que Moisés era um mensageiro de Deus. Isso vai acontecer também com Josué, que foi o sucessor de Moisés. Então, a gente vai observar que Josué faz coisas extraordinárias no Rio Jordão para o seu curso natural. Para quê? Para mostrar esse momento especial de Deus se mostrar ao seu povo e mostrar também às demais nações que ele estava com o povo de Israel. É o primeiro período, o período de Moisés, o período de Josué. Existe o segundo período, onde a gente observa coisas fantásticas sendo acontecidas no povo de Deus. O período de Elias e Eliseu, período de apostasia, onde o povo de Deus havia esfriado a sua fé, onde o povo de Deus estava seguindo após a idolatria, e Deus levanta esses homens com coisas fantásticas, maravilhosas. Para quê? Para mostrar. Vem a questão do fogo descer do céu, vem a questão de tantas coisas extraordinárias que acontecem nesse período. Para quê? Para confirmar que a mensagem desses homens não era deles, a mensagem desses homens era do próprio Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai observar que existe um outro período em que coisas fantásticas acontecem. Que período é? De Cristo dos apóstolos. Não é à toa, meus irmãos, a sombra dos apóstolos curavam. A sombra dos apóstolos curavam. Você já pararam para pensar um negócio desse? Alguém está ali enfermo, à beira do caminho, passa o apóstolo e apenas com a sombra dele aquela pessoa é curada. Onde é que você já viu isso? Hoje. Onde é que você já viu isso? Não tem, meus irmãos. Não tem. Então Deus faz uso de determinados períodos e Ele derrama de maneira efusiva o seu poder para mostrar e confirmar a sua palavra. Então, com o dom de línguas, não é diferente. O dom esteve presente? Sim. Era um novo idioma? Sim. Para quê? Para confirmar a palavra de Deus. E aí fica a pergunta, a palavra de Deus hoje, ela precisa de confirmação? A palavra de Deus hoje, ela está em processo de composição? Não. Ela já foi finalizada quando João recebeu a visão do Apocalipse. Então, todo mundo agora já tem ciência que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, que ela opera em nossos corações, que ela proclama a verdade, que ela revela a Deus, e não há necessidade hoje desses sinais confirmarem essa mensagem. Por quê? Ela já está confirmada. Ela já foi autenticada ao longo de 2000 anos de história, que é a história do cristianismo. Então veja, esse é o primeiro motivo, essa é a primeira razão pela qual a gente crê que o dom de língua cessou. Por quê? O dom de língua, junto com os demais dons especiais,
eles tinham a finalidade de confirmar a mensagem apostólica. A mensagem apostólica hoje já está confirmada. Então, se ela está confirmada, se torna desnecessário esses dons extraordinários, repito, dentre eles o dom de línguas. Foi a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual as línguas cessaram, ou seja, porque as línguas elas tinham como finalidade confirmar a mensagem na era apostólica, a mensagem dos apóstolos. E aí, uma vez que essa mensagem foi confirmada, isso aconteceu com a conclusão do último livro e também com a morte dos próprios apóstolos, o último foi João, então o dom extraordinário do falar em línguas, ele cessou. Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.